Bom dia, de Planejamento e Programação da Administração Pública. Vamos aqui para mais uma aula, para uma das últimas aulas do curso, intitulada Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste. Seguindo o nosso plano, nós planejamos falar um pouco de planejamento no Brasil, né, e agora vamos falar um pouco de planejamento no Nordeste do Brasil, porque as duas coisas estão conectadas, né, o Nordeste acabou seguindo o modelo de planejamento estabelecido pelo Roberto Simonsen, né, a partir daquela controvérsia com Eugênio Goudin. Então, o Celso Furtado, ele vai seguir o mesmo modelo estabelecido pelo Roberto Simonsen. Nessa introdução, nós vamos abordar alguns pontos principais do documento. O documento, no caso, é o documento do GTDN. O documento do GTDN, intitulado Uma Política de Desenvolvimento para o Nordeste. Esse documento do GTDN, escrito pelo Celso Furtado, né, elaborado pelo Celso Furtado, na verdade, é considerado o primeiro plano de desenvolvimento do Nordeste, e ele data de 1959. O primeiro plano de desenvolvimento do Nordeste foi elaborado por Celso Furtado, que esteve à frente do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, GTDN. Então, os pontos principais desse plano, pode passar, Lucina, os pontos principais desse plano têm a ver com a ideia de corrigir o desequilíbrio econômico entre o Nordeste e o Centro-Sul, ou seja, São Paulo, Rio e Minas. Então, a ideia do nosso plano, ou do plano do Celso Furtado, é desenvolver o Nordeste, porque tendo como parâmetro o Centro-Sul, porque o Centro-Sul estava sendo desenvolvido e o Nordeste tinha uma relação de desigualdade em relação ao Centro-Sul. Então, a ideia é essa de corrigir uma desigualdade. Esse é um problema que existe até hoje, né? O chamado desequilíbrio regional nada mais é do que o Nordeste pobre e subdesenvolvido e o Centro-Sul rico e desenvolvido. Para corrigir isso, desde o Império, mais ou menos, né, tinha o Ministério do Interior, e depois, embora essa questão não fosse tão clara, e depois, no século XX, né, surgiu o chamado Ministério da Integração Regional, né, do qual fez parte o Ciro Gomes. O Ministério da Integração Regional, qual é a função principal desse ministério? Corrigir o desequilíbrio econômico entre o Nordeste e o Centro-Sul. Você podia até chamar, ao invés de chamar de Ministério da Integração Regional, né, você poderia chamar de Ministério do Nordeste, porque basicamente o Ministério do Norte e Nordeste, o Ministério voltado para o Norte e Nordeste, para corrigir a situação de subdesenvolvimento no Norte e Nordeste. Tanto assim que quem ficou responsável pelas obras de transposição do São Francisco, né, foi o Ministério da Integração. Vocês devem se lembrar bem disso, né? O Ciro Gomes estava à frente. O Ministério da Integração ficou responsável pela transposição das águas do São Francisco, a partir daquela mesma ideia de que o problema do subdesenvolvimento do Nordeste é falta de água, que é uma ideia que a gente contesta, bastante. Com relação ao Nordeste na economia brasileira, vejam que ele faz exatamente isso aí. O Celso Furtado mostra, né, o desequilíbrio de renda, né, população e renda nas principais regiões do Brasil. E o Norte e Nordeste são as duas regiões que apresentam a menor renda entre as regiões aí destacadas. Pode passar. Então, como eu estava dizendo, a ideia central, né, do Ministério da Integração foi essa daí, corrigir o desequilíbrio regional. Bom, aí tem mais um gráfico, né, um quadro, na verdade um quadro, né, que mostra a renda das principais regiões do país em anos escolhidos. Então, ele seleciona aí um período, né, ou períodos, e vai mostrando como a renda da região Norte e Nordeste, ela, historicamente, né, tem sido a
mais baixa possível. Muito bem. Depois nós temos aí o índice de produção real, né, em que ele mostra também que o Nordeste apresentado historicamente a menor taxa de evolução. Ele compara o Nordeste com o Centro-Sul, que engloba o Centro-Sul, engloba São Paulo, Rio, Minas, né, e aí ele compara a evolução da produção. Nordeste, 102,1, 106,1, isso a partir de 1949, 101,1, 106,1, 110,7. Agora, compare a evolução do processo de produção do Centro-Sul, que a gente vai perceber que a evolução do Centro-Sul é muito maior, a taxa é sempre crescente, vai sempre aumentando em relação ao Nordeste, né? Então, é isso. Renda baixa, né, e taxa de produção diferenciada do Centro-Sul em relação ao Nordeste. Nesse tópico aí, panorama da economia nordestina, se permanecidas as tendências verificadas, a população será superior a 26 milhões, a pressão sobre a terra aumentará, a vulnerabilidade às secas será maior, e nenhuma modificação de importância terá ocorrido em sua estrutura econômica. Então, é basicamente isso, né? Ele vai mostrando como precisa modificar a estrutura econômica, ou seja, industrializar a região para que ela possa suportar o aumento de população. Tem um outro quadro aí, que é o quadro 5, né? Todos esses quadros, eles foram retirados exatamente do documento do GTDN, né? São quadros lá do documento. Aí ele vai para a parte de índice da pecuária, da agricultura, da produção agropecuária e industrial, né, que ele compara agropecuária e indústria no Nordeste e Centro-Sul. Vejam que o tempo todo ele está comparando o Nordeste com o Centro-Sul, porque, como eu disse, a ideia desse plano é corrigir o desequilíbrio econômico, ou seja, o nosso índice de subdesenvolvimento tinha como parâmetro o desenvolvimento do Centro-Sul. Então, a ideia é fazer uma correção desse parâmetro. Observem aí, né, índice de produção, que a produção do Centro-Sul, ela cresce em escala sempre maior na questão da indústria e na questão da agropecuária em relação ao Nordeste. Então, é uma comparação que ele faz desses dois setores, para mostrar o desequilíbrio que vai se acentuando. É isso. A outra coisa que ele observa é que ele diz assim, né, foi assinalado que a discrepância quer dizer diferenças, né, nos ritmos de crescimento entre o Nordeste e o Centro-Sul encontra suas causas em fatores reais, seja a disponibilidade relativa de recursos naturais, tais como água e terra arável. Contudo, a agravação do fenômeno deveu-se ao fato de que a essas causas adicionaram-se outras de natureza econômica ligadas à própria política de desenvolvimento do país. Então, ele está dizendo que existe o problema das secas, né? Existe o problema das secas, e além do problema das secas, o problema climático, existe o problema econômico, que tem a ver com a situação, com a política de desenvolvimento do país, né, que não foi bem feita, foi mal feita, demorou para acontecer e tal. Enfim, então, nessa época, vigorava
o Celso Furtado, ele tem por trás do seu pensamento uma teoria, né? Todo pensador, quando elabora qualquer coisa, ele tem alguma teoria como um pano de fundo, né? O pano de fundo do pensamento do Celso Furtado e do Roberto Simonsen é a chamada teoria da dependência, né? Em que eles diziam assim: o Brasil é subdesenvolvido porque mantém uma relação econômica desigual com a Europa e os Estados Unidos, né? Aí o Celso Furtado diz assim para o Nordeste: o Nordeste é subdesenvolvido porque mantém uma relação de trocas comerciais ou relação econômica desigual com o Centro-Sul, né? Então a ideia que eles têm é essa. Eles dizem assim: não, porque no caso do Nordeste, Nordeste vive do comércio dos produtos industrializados no Centro-Sul, né? E no caso do Brasil em relação à Europa, o Brasil, ele tem a relação desigual porque o Brasil vive da venda de produto agrícola para os Estados Unidos e compra produto industrializado. Então, isso daí gera uma relação desigual, uma relação de dependência. O Brasil precisa vender os produtos agrícolas para poder consumir os produtos industrializados do Centro-Sul e poder poder pagar suas contas, vamos dizer assim, né? Poder estabilizar seu balanço de pagamentos, né? Pagar suas contas. Então, é isso, essa relação. Agora, vejam, né, que como eu expliquei para vocês em aulas anteriores, essa relação aí, ela não se sustenta quando você observa aquilo que a gente falou sobre o Eugênio Goudin, de que não importa só o quanto você produz, mas o custo da produção, né? E a gente mostrou também que não precisa ser necessariamente um país industrializado para ter renda per capita alta, né? Depende da qualidade da sua agricultura, de quanto emprego ela gera, do custo de produção. E a gente viu que hoje o Buda mostrou que dos 7 países de renda per capita do mundo, de maior renda per capita, 3 países eram predominantemente agrícolas. Tá certo? É isso. Bom, aí vamos aqui para as conclusões do Celso Furtado, que, como eu disse, o pensamento dele está totalmente alinhado com o do Roberto Simonsen. 2 conclusões significativas se impõem a esta altura da análise. A primeira é que o Nordeste, fornecendo divisas ao Centro-Sul, divisas quer dizer dinheiro, né, na forma de impostos, na forma de pagamento dos produtos, né, tem contribuído para o desenvolvimento desta última região com o fator nela mais escasso, capacidade de importação, pagando com divisas parte substancial do que adquire no Centro-Sul. O Nordeste contribuiu para dar maior flexibilidade à oferta nessa região. A segunda conclusão é que o Nordeste constitui um mercado de maiores proporções para o Centro-Sul que a inversa. Em outras palavras, o Centro-Sul vende no Nordeste quantidade substancial maior de mercadorias do que compra. Então, ele está achando que você precisa sempre ter uma balança comercial. Na balança comercial, você tem sempre que vender mais do que compra, né? Aliás, isso, você precisa vender mais do que você compra, aí você tem uma relação vantajoso. A visão deles de comércio é isso, você tem que vender mais do que você compra. Se você comprar mais do que você vende, você vai estar perdendo. Isso é um equívoco total, considerando novamente aquilo que a gente falou sobre que isso não tem sentido, porque mesmo que você compre mais do que o que você vende, você está obtendo receita, uma receita permanente. Cada vez que você vende, você obtém uma receita permanente, né? E quando você compra, você também está comprando com a receita que você vendeu, e você está consumindo, você está aumentando a sua capacidade de infraestrutura, de qualificando o seu consumo, enfim, essa é uma relação que não se mede assim, porque essa é a relação como chamar, dos mercantilistas, né, essa visão mercantilista, isso é a visão do século XVI, né, quando surgiram as colônias
surgiram as companhias de comércio, a ideia deles era essa mesma, você tem que acumular metais preciosos, né, através de uma balança comercial que prejudique o seu concorrente e você leve sempre vantagem. Então, não é assim que funciona, porque é uma visão marxista, né, o Celso Furtado ele tem uma visão marxista da economia. O que acontece é que, se você pegar os teóricos de economia, os liberais, eles vão dizer justamente o contrário. Olha, se todo comércio gera riqueza para ambos os lados, comércio gera riqueza para ambos os lados. Não importa se você vende mais ou compra mais, se você vende menos ou compra menos. Todo mundo sai ganhando com o comércio. A forma de você levar vantagem, no caso de um país, de uma empresa, é quando você consegue produzir com mais eficiência, diminuindo os custos de produção. Aí você se torna mais competitivo. É basicamente isso. Pode passar, Lucina, por gentileza. No quadro 6 estão reunidos dados relativos ao intercâmbio externo do Nordeste em dólares e cruzeiros no período de 49 a 56. Então, nesse quadro aí, ele vai mostrar a relação da balança comercial do Nordeste com a Europa, né, e da relação da balança comercial do Nordeste com o Centro-Sul. Então, ele vai estar sempre mostrando, né, ele vai estar mostrando aí novamente isso que eu acabei de dizer, que é essa relação de troca desigual. É isso. No quadro 8, há uma tentativa de medir a relação de intercâmbio do Nordeste com a região Centro-Sul, aplicável ao saldo de divisas. Então, novamente, ele vai pegar outro quadro para mostrar a relação de troca comercial, né, do Nordeste com o Centro-Sul, mostrar quanto de divisas fica, de recursos, o Nordeste acumula com essa troca, daí quanto acumula o Centro-Sul. Ele vai dizer, a acumulação de divisas no Centro-Sul é sempre maior do que a acumulação de divisas no Nordeste, por isso que vai se manter essa relação de desigualdade, de desequilíbrio, né? Nas trocas comerciais, o Nordeste compra mais do Centro-Sul do que vende, então ele acha que isso é uma desvantagem, que é isso que gera desequilíbrio permanente. E não é exatamente isso. Aí ele mostra nesse outro, ele diz assim, um estudo realizado por economistas do Banco do Nordeste, né, o BNB, demonstrou em 1953, e em 1953 o governo federal despendeu no Nordeste 1,630 milhões a mais do que ali arrecadou, tratando-se de um ano seco. É de supor que, no conjunto do período, o excesso de despesas sobre a receita regional não seja tão grande. A conclusão a tirar é que não existe tendência definida à transferência de renda entre o Nordeste e o Centro-Sul do país. Em outras palavras, posta de lado a perda de recursos decorrentes da piora na relação de preços de intercâmbio, não existe nenhum fluxo importante de recursos entre o Nordeste e o resto do país. Na forma como foram conduzidas as relações econômicas do Nordeste entre o Centro e o Sul, têm sido prejudiciais à região mais pobre de recursos e de menor grau de desenvolvimento. Enfim, ele mostra aí que durante o período de seca, né, ocorre um intercâmbio maior de recursos, né, o governo federal manda recursos para a região Nordeste, e que nos períodos de regulares isso não ocorre. Essa ajuda do governo federal ao Nordeste, ela não ocorre tanto, né, como nos períodos de secas. O que não é bem verdade, né, porque com a criação do DENOX, né, muitos recursos são enviados para financiar obras públicas do Nordeste fora dos períodos de seca. Elementos dinâmicos da economia do Nordeste. Devido ao seu caráter assistencial, os gastos do governo federal no Nordeste quase têm efeito na estrutura econômica e na capacidade produtiva do sistema. Quase não tem efeito na estrutura econômica e na capacidade produtiva do sistema, devido ao caráter assistencial, né?
ele diz assim, devido ao seu caráter assistencial, os gastos do governo federal no Nordeste quase não têm efeito na estrutura econômica e na capacidade produtiva do sistema. O problema é que, um outro equívoco, né, que eu não entendo porque o Celso Furtado às vezes fala essas coisas, porque, por exemplo, vamos pegar os gastos, as verbas que o governo federal manda para o DENOX. Nessa época ainda não tinha Sudene, né? Ele que vai ser o fundador da Sudene. Manda para o DENOX. O DENOX fazia muitas obras como açudes, né? Os açudes. O açude, ele tem um caráter assistencial, pode até ser porque as pessoas vão até o açude beber água, pegar água, mas o açude tem um caráter econômico, serve para irrigar, serve para pesca, né? O açude pode servir para produção de energia elétrica, né? Você coloca uma barragem ali e gera energia elétrica. Então, como é que os gastos do governo federal do Nordeste são só para assistência? Isso na verdade, nunca foi para assistência. Se você pega a história das secas na região, o projeto que eu chamo de Pompeu Sinimbu, ele surgiu justamente da ideia de não usar a verba pública, isso século XIX, né, 1877, 78, 79, né, que é o ano de seca. Ele mostrou o projeto Pompeu Sinimbu, que foi elaborado aqui no Ceará, definia exatamente isso, que os socorros públicos não são para assistência, né, eles são para realizar obras de infraestrutura, obras públicas, né, diversas obras públicas. E a assistência era assim, o trabalhador trabalhava, recebia um auxílio para sobreviver, né, e para subsistir, né, e trabalhava para receber esse auxílio, né. Nunca o trabalhador só recebeu o auxílio e foi embora, só no começo, né, a primeira seca, né, de 45, 46, o trabalhador recebeu o auxílio e voltava para casa, né, de 77, tinha que trabalhar. Então, nunca, o que ele está dizendo é o oposto do que a gente pesquisou na história da região, mostra que nunca a verba foi só para assistência. Aí ele diz assim, no Nordeste, comum em toda a economia de baixo nível de desenvolvimento, o setor externo ocupa posição fundamental. Com efeito, quanto menos desenvolvida a economia, menos diversificada é a sua estrutura produtiva, e, portanto, maior é a dependência do exterior. O que ele chama de diversificar a estrutura produtiva é basicamente isso, é basicamente assim, é industrializar. Então, se você diversifica, você industrializa, né? Porque o que é diversificar, né? Produzir sapato, chinelos, vela, roupa, isso é diversificar a estrutura produtiva. Agora, quando você produz só arroz, feijão, né? Só produto agrícola, é só arroz, feijão, milho e carne. Não tem nada de diverso nessa estrutura produtiva. Agora, quando você industrializa, aí você diversifica. Então, ele está dizendo que uma economia, se for agrícola, ela se torna dependente de uma economia industrial. Existe uma relação de dependência da economia agrícola para a economia industrial, né? O que, para mim, também realmente não faz sentido. Então, por isso que eles, no Nordeste, no caso do Brasil, né, eles vão abandonar a agricultura e vão focar só em indústria. E no Nordeste também, eles vão abandonar a agricultura. Nessa época aí, a agricultura já estava abandonada, né, e o foco era indústria, industrializar a qualquer custo. Bom, esse outro quadro aí, 10 índice da quantidade de exportações do Nordeste, vai também no mesmo sentido, tá certo? Mostra a nossa taxa de exportações para o exterior e para o Centro-Sul, né? É basicamente isso para mostrar que a gente acaba vendendo mais, comprando mais do que vende. Esses outros quadros aí fazem a mesma coisa, são muitos quadros, né, bem detalhados sobre o quanto de exportações e importação, né, sempre para mostrar essa relação de desigualdade. Pode passar, Lucinda. Esse quadro aí também é a mesma coisa, vocês podem dar uma olhada nesses quadros, porque se eu ficar aqui comentando, eu vou repetir, pode passar, Lucinda, esses quadros, ponto, pode parar aí, não, pode parar aí, isso aqui. Porque se eu ficar comentando quadro por quadro, é repetitivo. O importante é que vocês entendam a lógica de cada quadro, e se tiver alguma dúvida, consultem um quadro específico, né? Muito bem. Dispositivos da Constituição de 46 obrigam o governo federal a aplicar no Nordeste um percentual de 3% da receita tributária
receita que tenha aumentado mais do que a renda daquela região. Os vultosos gastos efetuados pelo setor público federal naquela região, como ocorreu, por exemplo, em 58, revestem a aparência de investimento, mas constituem, em grande parte, simples subsídios ao consumo, ou são aplicados em investimentos não reprodutivos que têm contribuído para adotar a região de uma infraestrutura de estradas de rodagem e para a construção de uma cadeia de açudes. Bom, nesse ponto aí, ele está dizendo assim, né, que desde a Constituição de 46, aliás, antes da Constituição de 1946, ainda na Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, né, aquela de 1824, que foi outorgada pelo Dom Pedro I, né, já havia um dispositivo na Constituição do Império que dizia que o governo federal, o central, o governo do Império, era obrigado a socorrer as regiões do país que passassem por algum tipo de flagelo, secas, enchentes, secas, enchentes, ataque de bandidos, né, algum tipo de flagelo que fosse assim, muito eficiente, muito grave, né, era preciso socorrer. Então, os socorros públicos que são mandados na cerca de 77, eles já se baseavam na Constituição de 1924. Já havia um dispositivo que não era específico para o Nordeste, na Constituição de 24, né? Mas o Nordeste era o que mais fazia uso, porque era a região que mais se encaixava como a região atacada pelas secas. Então, na Constituição de 46, vai ser colocado, isso mesmo, pode passar, pode parar aí, Lucila. Na Constituição de 46, vai ser colocado esse dispositivo que manda que 3% da receita tem que vir para cá. Depois, nós vamos ver no projeto do FINOR, que é feito um projeto para captar recursos do imposto de renda para financiar a industrialização no Nordeste. Então, aí depois vem o FPM que vai pegar em 64, né, 64, 60 e pouco, 67, o FPM vai pegar recursos do IPI, né, do imposto de renda e do IPI, e vai juntar esses recursos e formar um fundo para socorrer os municípios do Nordeste. Então é isso, vai se criando uma estrutura, na verdade, quando ele fala assim, de romper com a dependência, né, que é o Nordeste deixar de ser agrícola para virar industrial, na prática, o Nordeste cria uma relação de dependência do governo da região em relação ao governo central. Toda a economia nordestina passa a ser dependente, né, do governo central, certo? De recursos do governo central. Bom, aí nesse mapa aí da região Nordeste, mostra as diferentes regiões, né? Zona da Mata e litoral oriental. Zona da Mata, essa faixa mais verde aqui, né? Próximo do mar. Aí depois vem o Agreste, que é essa área que vocês estão vendo. Sertão litoral setentrional, que é o sertão, essa parte central aí é o chamado sertão semiárido, né? Onde o sol é mais quente, né? Vamos dizer assim. E onde a terra é mais seca. Mas não se assustem com isso daí, porque isso daí é um pouco de exagero. Vocês podem ver que, olha, no Maranhão, tem essa faixa amarela, é excelente para a agricultura, chamada Zona da Mata. E essa área perto do litoral também é excelente para a agricultura, a Zona da Mata também, e o Agreste também é. A área um pouco mais difícil é essa área central aí, porém, ela não é toda uniforme. Mesmo no sertãozão, né, no semiárido, você tem regiões que são extremamente ótimas para a agricultura e regiões que são ótimas para a criação de gado. Né, por exemplo, Quixadá, né, a cidade aqui do Sertão Central, onde eu nasci, que eu nasci nessa região aqui do Ceará, Sertão Central, né, Quixadá é uma região ótima para gado, porque tem muita pedra, o solo é seco, né, tem muita pedra, e as pedras têm muito sal, o que é ótimo para a pecuária, né, para a pecuária o solo tem que ter muito sal. Não é tão boa para a agricultura, mas é excelente para a pecuária.
E depois, tanto assim que a minha cidade e a cidade vizinha são os dois maiores centros produtores de leite do Ceará, né, que é Ceará, Quixadá e Quixeramobim. Quixadá produz carne, né, e Quixeramobim produz leite, a bacia leiteira da região é essa daí. E, enfim, e existe uma série, pode passar, existe uma série de possibilidades hoje na agronomia que permite que uma região semiárida seja extremamente produtiva, a questão é só de manejo do solo. Aí ele vai para esse quadro 25, né, índice da produção industrial do Nordeste, aí ele vai novamente, né, deixa eu ver, índice da produção industrial do Nordeste, ele vai mostrando os índices, né, todos, né, e dizendo que como esses índices, eles estão evoluindo, né, mas um ritmo menor do que em relação ao Centro-Sul. Basicamente isso daí. Pode passar. É basicamente para dizer que a região é subindustrializada. Aí ele fala assim, ó, um plano de industrialização para o Nordeste terá que visar dois objetivos centrais, né? Então, o plano do GTDN é um plano de industrialização. Em que ele diz assim, primeiro, reorganizar as indústrias tradicionais da região. Que indústrias tradicionais são essas, né, da região? Reorganizar. Quem é que vai organizar? O Estado, né, que vai reorganizar, o Estado Todo-Poderoso. Vai reorganizar as indústrias tradicionais da região. Que indústrias são essas? Agricultura e pecuária, porque nós só temos essas duas. Segundo, modificar a estrutura do sistema industrial da região, com a instalação de indústrias de base, criando assim um sistema de autopropagação. Na elaboração desse plano, cabe ter em conta que existe na região um mercado de dimensões razoáveis para um grande número de produtos manufaturados de uso corrente. Ele acha que tem um mercado, né? Ele acha que tem um mercado, e de fato tinha, né, um mercado. O problema é você abandonar a agricultura. Uma oferta elástica de energia elétrica nos principais centros urbanos, ou seja, é possível, né, ofertar energia elétrica nos principais centros urbanos, mas aí você precisa pegar os açudes e instalar usinas hidrelétricas, né, e transformar o açude numa usina hidrelétrica, porque antes não tinha, né. É uma crítica que o Celso Furtado faz ao DENOX, né, chama o DENOX de Departamento Nacional de Piscinas, né, porque produz açude que não serve para nada, né, para pescar e, e plantar alguma coisa ali ao redor, mas não para geração de energia. Disponibilidade de certas matérias-primas com respeito às quais o Nordeste ocupou são privilegiada. Não me lembro quais são, mas uma oferta francamente elástica de mão de obra não especializada a custo mais baixo que nos centros industriais do Centro-Sul. Uma oferta francamente elástica de mão de obra, tudo bem, tinha. O problema é que ela não era qualificada para ir para o setor industrial, né, que é uma coisa que ele não viu. Já existem no país instituições de financiamento governamentais, tais como o Banco, o BNDE e o Banco do Nordeste, legalmente obrigadas a despender na região um volume substancial de recursos. É isso. Então, ele está contando com isso daí, né, que o dinheiro vai vir do BNB e do BNDE para o plano de industrialização. Pode passar isso daí, Lucina, porque é mais um quadro que ele apresenta com dados técnicos. Aspectos econômicos do problema das secas. Ele diz, a região semiárida do Nordeste é formada por vastos territórios que se estendem da Bahia ao Piauí. A região semiárida que ele está falando é essa central, essa aí mais zona semiárida, certo? A região semiárida do Nordeste, onde se vem desenvolvendo secularmente uma pecuária extensiva, que é o gado criado solto. O núcleo central das lavouras do semiárido é a agricultura de subsistência, pois a renda real de grande parte da população encontra aí sua fonte primária e outras atividades na forma como estão organizadas. Supõe a existência de mão de obra barata. A economia da região semiárida caracteriza-se por uma baixa produtividade e reduzido grau de integração dos mercados. É claro, a pecuária de subsistência, né? A pecuária, nos mercados também quais, né? Porque existem mercados internos onde circulam as mercadorias, mas
Mas vamos lá, pecuária é extensiva, tudo bem, né? Mas tem mercado para ela. E a agricultura é basicamente de subsistência, mas há um pequeno comércio, né, de feijão, de arroz, de milho, né, mas ele menospreza um pouco esse comércio. Aí ele diz, a economia da região semiárida, caracterizada e reduzido grau de integração. Esta economia extremamente débil está sujeita a crises periódicas de produção. Aí eu discordo, porque esta economia ela não era extremamente débil, né? Ela não era extremamente débil porque se plantava feijão, plantava arroz, plantava milho, dava para criar porco, dava para criar gado, criava-se de tudo, criava cabra, ovelha, carneiro, né, bode, então se galinha. Então era uma economia agrícola, tinha agricultura e pecuária bem organizados. Aí ele diz, está sujeito a crises periódicas de produção por conta das secas. Aí vem a seca, né? De repente, mas vem a seca e essa região, essa população, essa região, ela é abalada com a seca, porque essa economia é débil. E aí, no meu doutorado, eu vou pesquisar exatamente isso, que essa economia não é tão débil assim como parece. O problema é que essa fragilidade da região em relação às secas, ela é por conta de um projeto político chamado Projeto Pompeu Sinibu, que incentivava a população a abandonar seus domicílios. Então, ela é débil, essa economia ela se torna débil porque a população abandona seus domicílios, abandona o campo, ela é educada a migrar para receber socorro na capital. Se tivesse sido feito como queria a Comissão Científica de Exploração, que era organizar a população na época de seca, o governo ajudar a população a se manter nos seus domicílios, né, a se manterem nos seus domicílios, a manterem suas atividades, né, ao invés de incentivar a população a migrar. E o projeto da Comissão Científica de Exploração dizia o seguinte, olha, é preciso uma estratégia, aí era planejamento estratégico que a comissão fazia, não era esse planejamento tradicional de Celso Furtado. A comissão, né, uma das coisas mais maravilhosas que já existiu no Nordeste, a Comissão Científica de Exploração, formada só pela elite intelectual do Império, né, Capanema, Guilherme Xixi, Giacomo Raja Gabalha, Francisco Freire Alemão, Manuel Ferreira Lagos, esses caras chegaram aqui e disseram assim, ó, para a região Nordeste subsistir a seca é muito fácil, basta você acumular água em cisternas, fazer uma cisterna no quintal de cada domicílio, acumular água, basta você guardar grãos, aprender a fenar o capim para o gado comer e guardar os grãos, fazer silos, né, para guardar os grãos. O problema é que no Nordeste ninguém faz isso. A população ninguém acumula, ninguém guarda. Aí quando vem a seca, aí a seca vai e abala todo mundo, né? Essa ideia da Comissão Científica de Exploração, esse projeto da comissão é tão antigo, né, é tão antigo que remonta a José, o vice-rei do Egito, né, vocês devem lembrar, né, quando vieram as pragas que iam abalar o Egito, né, aliás, as pragas não, né, que o Egito ia passar por 7 anos de seca, José diz, tem que guardar água, tem que guardar grãos e tem que guardar forragem para os animais comerem. É o plano de José para o Egito, né, que a comissão propôs. E no Nordeste nunca se fez isso. Ao invés disso, né, ao invés de precaver a população para os períodos de estio, o governo mandava migrar e abandonar o campo, né, e abandonar suas casas. Aí gerava caos, violência, uma série de consequências negativas. Bom, aí também nesse outro mapa aí aparece o chamado polígono das secas, né, que basicamente a mesma, no Nordeste é a região onde a seca é mais grave, né, onde ela demora mais tempo, né, pode chegar até 3 anos, tá? Enfim, e a agricultura do Nordeste, pode passar, é de subsistência, mas hoje a agricultura do Nordeste é comercial, você comercializa produtos agrícolas para a Europa, produtos agrícolas para os Estados Unidos. O próprio Rodolfo Teófilo disse que durante a seca, um produtor de laranjas aqui da Serra exportou não sei quantas caixas de laranjas pelo porto em plena seca, né? É a chamada indústria da seca, sabe? Sempre que tem a seca, ela se transformou em
as elites políticas, elas tiram proveito da seca, inventando a chamada indústria da seca, né, em que certos grupos políticos tiram vantagem da desgraça alheia, né, a benefício próprio, ao invés de tentar resolver o problema. A seca provoca, sobretudo, uma crise na subsistência, daí suas características de calamidade social. O que ele não entende é que não é a seca em si, a seca é apenas um fenômeno climático. Existe aí uma elite política que faz toda essa articulação, né, e que eu descobri isso e eu chamo de Projeto Pompeu Sinimbu, porque os dois grandes idealizadores desse modelo de combate às secas foi o senador Pompeu no Ceará e o João Lins Vieira Canção de Sinimbu, que era o homem mais poderoso do Brasil, em 78, né, depois do imperador. Ele era vice-presidente do Conselho de Estado, o Sinimbu, o senador alagoano. Aí, nesse quadro aí, diferença percentual da produção de 51 com respeito ao ano anterior, aí ele vai mostrar as lavouras, né, animal e derivados, extrativa vegetal, ele vai mostrando a comparação aí dos estados do Ceará, Piauí, Ceará, né, Rio Grande do Norte, né, vai mostrando a diferença aí dos estados aí, uns que produzem mais, outros menos. Pode passar, sim. Pode passar isso aí. Pronto. Pronto, pode deixar aí. Como são 42 slides, pessoal, eu estou tentando resumir aqui, né, procurar os slides assim que são mais importantes, né, os mais que são fundamentais para a compreensão um pouco do assunto. A atual economia da zona semiárida assenta no fato de que a população não necessita ser paga para subsistir. Ou, em outras palavras, o fato de que elas, em grande parte, se autoabastecem de alimentos. Se pretende-se criar uma economia mais resistente aos efeitos das secas, o primeiro passo a dar consiste em reduzir o âmbito da agricultura de subsistência, aumentando a faixa monetária. O que ele quer dizer é simplesmente a destruição da agricultura de subsistência. É o fim, o primeiro passo a dar consiste em reduzir o âmbito da agricultura de subsistência, ou seja, ele quer acabar com a agricultura de subsistência, e aumento da faixa monetária significa pegar o cara que está lá no campo, que cria galinha, que cria porco, que tem sua casa, transformar esse cara num assalariado de fábrica, né? Ou então converter esse cara num pecuarista, né, que vai produzir gado para comercializar. Então, o Celso Furtado, ele acredita na pecuária, ele diz que a pecuária até dá certo, mas a agricultura não tem condição. Então, é isso, ele quer transformar esse senhorzinho aí que está na foto aí, num trabalhador de fábrica ou simplesmente num pecuarista, ou no funcionário de fazenda de gado. O problema que ele vai dizer depois, pode passar, Luciano. O negócio, assim, ele vai, é o Estado, lembra aquelas economias soviéticas, né, a planejamento na época do Stalin, né, da economia soviética, é o Estado planejando toda a economia do Nordeste. Primeiro, acaba com a agricultura, pega as fazendas de gado e determina a dimensão, fazendas pequenas, e no plano dele aí ele apresenta o tamanho da fazenda. Cada fazenda tem que ter tanto. Então o governo ia sair demarcando as fazendas, né, de gado, tomando terra das fazendas maiores e reduzindo, né, dizendo, olha, sua fazenda só pode ter tantos hectares, né, e tem que produzir tanto. Então ele vai fazer essa organização aí, né, acabar com a agricultura e organizar tudo só em torno da pecuária. Então, o sertanejo vai ser trabalhador de fazenda de gado e trabalhar nas indústrias, para que ele quer aumentar a base monetária, que é fazer com que o dinheiro circule, né, e acabar com essa economia de subsistência em que o cara produz o que come, tira água do. Você não pode passar.
volta um pouquinho, Luciana, que eu vi uma coisa aqui que ele diz, volta um pouquinho, desculpa, volta lá de novo o slide, ele diz assim, né, paralelamente ao plano, porque tudo isso é texto dele, paralelamente ao plano de melhoria de rendimentos da pecuária, é mister levar adiante um outro de racionalização da cultura algodoeira. Então, organizar a cultura algodoeira, né? O Estado fazendo isso. Uma pecuária sustentada durante os períodos secos em forrageiras arbóreas, que se adaptem às condições mesológicas, e uma agricultura de plantas xerófilas, igualmente adaptadas ao ambiente, protegidas e orientadas para uma eficiente assistência técnica e financeira, poderiam constituir o núcleo central de uma economia de elevado grau de resistência às secas. Então, olha só, ele está dizendo uma agricultura de plantas xerófilas, ele não está falando de agricultura de plantar feijão e arroz para comer, não, milho para comer, não, ele está falando de plantas xerófilas, ou seja, plantas resistentes às secas, que iam servir de forragem para o gado, certo? Uma pecuária sustentada durante os períodos em forrageiras arbóreas e uma agricultura de plantas xerófilas. Essa agricultura de plantas xerófilas não é para o consumo, não é para a alimentação, é para o consumo do gado, ou seja, novamente a ideia de acabar com a agricultura. Agora pode passar. Pode passar, Luciano, esse ponto aí também eu acho que eu já comentei. Vamos aqui para o que interessa mais, que é o plano de ação. Vamos ao plano de ação do projeto, do plano do GTDN, né, que, ao meu ver, é um plano tradicional naqueles moldes que o Itirulida comenta, né? Vocês pegaram o quadro lá do Itirulida, tem características do planejamento estratégico, tal, características do planejamento tradicional, tal. Então, vocês vão ver que o plano do Celso Furtado se enquadra na categoria de planejamento tradicional. O plano de ação está estruturado em 4 diretrizes básicas: intensificação dos investimentos industriais, visando a criar no Nordeste um centro autônomo de expansão manufatureira, ou seja, industrializar. A transformação da economia agrícola da faixa úmida, com vistas a proporcionar uma oferta adequada de alimentos nos centros urbanos, cuja industrialização deverá ser intensificada. Transformação da economia agrícola da faixa úmida. A faixa úmida é aquela faixa lá, quando a gente viu no mapa, que engloba o Maranhão, aquela faixa chamada Zona da Mata, né? Então, a ideia dele qual é? Acaba com a agricultura na região toda do semiárido e desloca lá para aquela faixa úmida lá, que engloba o Maranhão e alguns poucos estados, né? Mas o plano dele seria só no Maranhão, né? Uma faixa úmida do Maranhão, que ia ficar responsável de produzir produto agrícola para o Brasil todo, né? Aliás, para o Nordeste todo, desculpa. O problema é que ele está falando do Maranhão, né? Aquela faixa do Maranhão que vai produzir arroz, feijão, milho para todo mundo comer no semiárido, né? O problema é que ele esqueceu de combinar isso com o José Sarney, porque quem assistiu aquele documentário lá, né, Maranhão 68, vocês viram lá que o discurso do Sarney é de industrializar. O Sarney acha que a cena do Maranhão é industrializar, não é ficar produzindo produto agrícola, é industrializar. Observem lá o Maranhão 68, que vocês vão ver que toda a lógica, e o Sarney é exatamente 1968, o documento de resultado é de 59, mas a eleição do Sarney é de 68, ou seja, pouco tempo depois, 9 anos depois, né? O Sarney está falando em industrializar. Então, ele esqueceu de combinar com isso aí com o Zé Sarney. O Zé Sarney não quer saber de agricultura lá em cima, quer saber só de indústria. Pode passar. Reformulação da política de aproveitamento de solos e águas na região Nordeste. Aí recomenda-se a utilização de grupos de trabalho, GT, formado pelos seguintes membros, né? Um grupo de trabalho, né, que vão pensar a reformulação da política de solo e água na região semiárida, né, um grupo de trabalho. Espera-se desse grupo que ele sugira outras vias de ação a seguir, além da proposta do governo federal, mas que necessitem de uma apreciação crítica, reconsidere a utilização atual de recursos da nova diretriz, indique com toda a nitidez até que ponto são insuficientes ou inadequados os meios de que dispõe atualmente o governo federal para enfrentar o problema.
Então, isso daí basicamente é aproveitamento de solos, né? Aproveitamento de solos, acabar com a agricultura e aproveitar só para produzir planta xerófila para o gado comer, ou plantas arbóreas para o gado comer, e esquece a agricultura. Aproveitamento de águas, aproveitar a água dos açudes para gerar energia elétrica, para fornecer energia elétrica para as indústrias que serão instaladas na região. É basicamente isso que eles vão propor. Pode passar, Ciro, por gentileza. Reorganização da economia semiárida e abertura de frente de colonização. Vamos ver o que ele diz aqui. Recomenda-se que seja constituído um grupo de trabalho com técnicos do BNB, do GTDN, do DENOX, do Ministério da Agricultura e da Carteira Agrícola do Banco do Brasil. O grupo terá como tarefa delimitar as regiões onde conviria abrir uma frente de imigração nordestina. Então, frente de imigração nordestina significa que esse grupo vai lá para o Maranhão, certo? Olha a aberração, esse grupo vai lá para o Maranhão, para o semiárido, para aquela faixa do Maranhão, chega lá e diz assim, bom, gente, aqui nessa parte aqui do Maranhão vai ser uma frente de colonização nordestina, vamos pegar o pessoal lá do Ceará, do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, vamos botar tudo para cá, viu? Vai vir todo mundo para cá, frente de colonização de imigração nordestina, vai vir todo mundo para cá. Delimitar as regiões onde conviria abrir uma frente de imigração. Por quê? Porque ele quer tirar o povo do semiárido, porque ele diz que não dá para sobreviver com a agricultura, e também as fazendas de gado não dá para empregar todo mundo, vai sobrar gente, e não tem mais agricultura de subsistência, porque quando tem de subsistência, a pessoa fica lá, vai vivendo, vai comendo, vai passando, vai sobrevivendo ali. Você destrói a agricultura de subsistência, você mata o povo, aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar todo mundo daí, deixar uns poucos, que vão ou trabalhar em fazenda de gado, ou ir para as indústrias, se der certo indústria, aí vai pegar aí uma parcela assim de uns 70% do povo do semiárido e vai transportar lá para o Maranhão. Só isso esqueceu de combinar novamente com o Zé Sarney. Indicar os tipos de unidades produtivas. Olha aí o Stalin e o Lenin, juntos. Indicar os tipos de unidade produtiva agropecuária recomendáveis do ponto de vista do plano de ação. Então, ele vai dizer, não, agora é só fazenda de gado. E vai dizer o tamanho das fazendas. Olha, estimar os custos do translado e da instalação dessa população. Ou seja, novamente, vai botar todo mundo no caminhão e vai mandar tirar, de caminhão, de trem, vai levar tudo embora e instalar lá no Maranhão. Indicar o tipo de assistência técnica e financeira que deverá ser proporcionada à população que vai estar lá nessa frente de colonização, lá na zona da mata. Sugerir as culturas que devem ser fomentadas, Sugerir é a forma de dizer, porque na verdade eles vão indicar, tem que produzir isso, Tem que produzir isso, eu estou falando lá nas frentes do Maranhão, tem que produzir tanto, não é sugerir, eles vão indicar, esse ano tem que produzir tantas toneladas de arroz, porque essa é a demanda lá do semiárido. Tem que produzir tantas toneladas de feijão, tem que produzir tantos quilos de carne, que é para abastecer população urbana que trabalha nas fábricas e abastecer a população urbana que trabalha na pecuária, a população do campo que trabalha na pecuária. Então, vocês vejam que é aquele modelo de planejamento da economia soviética, É o Estado dizendo quanto produz, de que forma produz, o tamanho das fazendas, para onde vai essa população, onde vai essa produção, fazendo translado de pessoas, ou seja, obrigando as pessoas pela força a abandonarem suas moradias. Enfim, é isso aí. Pode passar, gente. E tem gente que, em Deus ou Celso Furtado, Eu gosto muito da produção intelectual dele, Ele tem umas coisas muito interessantes, assim. Eu gosto muito do jeito como ele escreve, Escreve muito bem, muito inteligente. Mas não sou obrigado a concordar com a sua ideologia, Intensificação dos investimentos industriais. Aí ele diz assim, recomenda-se que seja criado um grupo com a participação do GTD, do BNDE, do BNB, para estudar a localização de uma ou mais usinas siderúrgicas, que siderurgia industrial
estamos falando aí de estatais que seriam colocadas, instaladas no Nordeste, devendo esse grupo dispor de assistência técnica. Agora ele vai instalar indústrias, né, siderúrgicas, né, uma no Ceará, uma na Paraíba, não sei aonde, e aquele trabalhadorzinho de agricultura de subsistência que não migrou, que não foi obrigado a migrar, que ficar, ele vai trabalhar de operário nessas indústrias aí. Do ponto de vista, o desenvolvimento das indústrias de ferro e aço implica na assimilação de tecnologia avançada e contribui para a formação de autêntica mentalidade industrial na região. Outras indústrias favoráveis no Nordeste são a de cimento e a dos adubos fosfatados, que se encontram em um importante começo de desenvolvimento. Do ponto de vista do país, é de toda a conveniência que se defenda a indústria têxtil no Nordeste e lhe proporcione os recursos necessários. Então, vocês podem ver, ferro, aço, indústria têxtil, siderurgia, essa era a ideia, industrializar através de empresas estatais, que o gestor é do Estado, o gerente é do Estado, são indústrias estatais, né? Enfim, tem nada a ver com iniciativa privada. O protagonismo de todo esse processo aí é o Estado. A iniciativa privada aí praticamente inexiste. Solução para o problema da oferta de energia elétrica. Basicamente, ele vai dizer que precisa pegar a água dos açudes, instalar bobinas para mover e transformar em energia elétrica. Inclusive, pode passar, Luciano, inclusive lá na Sudene, quando eu ia lá pesquisar, né, aliás, no Denox, né, ali na Duque de Caxias, né, quando eu ia lá pesquisar, lá eles não suportam o Celso Furtado, né, porque o Celso Furtado foi o cara que o Denox é de 45, a Sudene é de 59, o Celso Furtado foi o cara que defendeu o fim do Denox e a criação de um novo órgão que é a Sudene. E o Denox, para sobreviver, passou a copiar as coisas da Sudene e tentar fazer igual. Qual foi o que o governo fez? O governo extinguiu o Denox, com um mês ou pouco, trouxe de volta, né, como é que fala? Reinstituiu o Denox, né, e hoje o Nordeste tem 2 órgãos que fazem a mesma coisa, que é o Denox e a Sudene, né? Então era para ter sido instituído um e o outro ter ficado, né, que era a Sudene, mas as elites são tão organizadas, as elites do Ceará, né, são tão organizadas que elas mantiveram o Denox. Aproveitamento de conquistas tecnológicas recentes, bom, isso aqui já é mais conquistas tecnológicas recentes, né, ele vai dizer aquelas tecnologias, né, que na época já começavam a aparecer, né, que elas fossem aproveitadas para a produção de energia elétrica. Pode passar. Né? Aumentar a oferta de alimentos nos centros industriais, né, que como eu expliquei para vocês, essa oferta ia se tornar dependente lá de uma área exclusiva, né, que era a faixa úmida do Maranhão. Pode passar também. Expliquei para vocês isso. Assistência técnica aos governos estaduais, né, o governo federal vai propor que levar assistência técnica aos governos estaduais, né, para o projeto de criação de pecuária, né, de planta xerófila, planta xerófila para o gado. Próximo. Aí é só a operacionalização do plano, né. A articulação geral da execução do plano. O objetivo central do presente plano de ação é, partindo de um claro diagnóstico, olha aí, pessoal, que eu falo para vocês, né, com a palavra que define o que é planejamento tradicional, né, eles fazem diagnóstico do problema econômico nordestino, tentar modificar o curso dos acontecimentos pelo ataque simultâneo em um conjunto de frentes consideradas vitais. A primeira meta é tornar o Nordeste mais resistente às secas. A primeira meta é tornar o Nordeste mais resistente às secas. Como? Tirando as pessoas de perto da seca. Você torna o Nordeste mais resistente às secas, diminuindo a população que vive na região. Seria a mesma coisa de, sei lá,
combater combater a criminalidade no Acarape, tirando a população toda do Acarape e deixando só os criminosos. A segunda meta consiste em elevar a produtividade média da força de trabalho concentrada na faixa úmida, o que exige necessariamente intensificação dos investimentos industriais. Elevar a produtividade média da força de trabalho concentrada na faixa úmida. Então, o pessoal que migrou do Ceará para lá, né, que foi transladado, né, que foi obrigado a migrar, o governo ia chegar lá e dizer, bora produzir, tem que atingir certa meta, então é isso aí, ó. A segunda meta consiste em elevar a produtividade média da força de trabalho concentrada na faixa úmida. Para alcançar a primeira dessas metas, é necessário mobilizar recursos financeiros não recuperáveis diretamente, pelo menos na etapa inicial. A segunda meta deverá materializar-se a curto prazo no conjunto de projetos perfeitamente enquadrados dentro dos critérios que orientam o órgão de financiamento. Enfim, isso é tudo, pode passar. É como eu disse mesmo para vocês, sabe? A ideia do seu Estado instalar um plano aos moldes bolchevique, né, do Lenin. Vejam aí, ó, referências. Celso Furtado, uma política de desenvolvimento para o Nordeste, segunda edição, Recife, 1967. Esse é o documento básico dessa aula, né, de que trata essa aula aí. Questões para fixação do conteúdo. Segundo Celso Furtado, quais os principais obstáculos à industrialização do Nordeste? Principais obstáculos. Um deles é a fragilidade, um deles é a seca, a fragilidade da economia de subsistência. De acordo com o texto, quais as três regiões geoeconômicas do Brasil? E para vocês, né? As três regiões geoeconômicas, né? Centro-Sul, Norte e Nordeste. De acordo com o texto, comente como Celso Furtado planejou a industrialização do Nordeste. Aí vocês têm que comentar, né? Que ele planejou a industrialização. Deslocamento da população, instalação de indústria de base. O que significa, segundo Celso Furtado, uma oferta inadequada de alimentos? Significa que durante a seca, né, começa a faltar alimentos, né, durante as secas, não são suficientes. Como o Celso Furtado pretende resolver o problema da baixa produtividade de energia elétrica do Nordeste? Também eu já comentei com vocês, né, que assistir essa aula é só voltar lá e descobrir, né, que está tudo dito por mim, ou então está aí no próprio slide. Agora, para resumir, o que o plano do Celso Furtado deu errado? Por que o plano do Celso Furtado deu errado? Ele é de 59, 60, 64 veio o regime militar, né? O regime militar, durante o regime militar, o Celso Furtado se exilou, né? O Celso Furtado se exilou. E os militares, eles aproveitaram parte do plano do Celso Furtado a implementar, né? Principalmente eles mantiveram a Sudene, mantiveram o Denox, né? Eles mantiveram uma série de coisas, né? Mas eles não implementaram, ainda bem, né, que eles não implementaram o plano do Celso Furtado como o Celso Furtado queria, né? Eles aproveitaram algumas coisas e deixaram. Mas o Celso Furtado teve de 59 até 63 para implementar o plano, 59, 60, 61, 62, 63, teve 5 anos, né, para implementar o plano. Inclusive, num desses períodos aí, ele foi ministro do Jânio Quadros, ou foi do João Goulart? Eu acho que foi do João Goulart, que ele foi ministro, né? Enfim, ele teve a oportunidade de implementar, né? Agora, o plano dele, se fosse implementado totalmente, teria dado errado por um fato muito simples, que é o seguinte, é o de que você tira a agricultura de subsistência, destrói a agricultura de subsistência, você precisa produzir uma taxa de empregos muito alta para que essa população consiga emprego e pagar e fazer a compra dos alimentos, né, já que ela não produz mais. Outro aspecto assim, que é bastante distoante aqui, considerando o que diz aquele historiador marxista, né, o Hellick
Eric J. Hobsbawm, ele diz, nenhum país que se industrializou bem, que teve uma boa industrialização bem conduzida, fez isso abandonando a agricultura. O projeto de industrialização do Nordeste, ele é feito a partir da ideia de abandono da agricultura. Então, estamos em 59. Vocês sabem quando é que a agricultura vai voltar a ter importância no Nordeste? Somente na década de 70, quando é criada a Embrapa, né? Quando é criada a Embrapa, mas um pouco antes da Embrapa, em 64, 67, quando acho que em 67, exatamente 67, quando é criado o FINOR, né? Então, depois eu estou escrevendo um artigo em que eu mostro como a agricultura volta a ter importância no Nordeste, mas essa volta da agricultura para o Nordeste aconteceu por acaso. Imaginem só, um setor, a agricultura voltar para o cenário, voltar a ter respeito, voltar a ser considerada na região, aconteceu por acaso, com a aprovação do FINOR em 67, porque o projeto do FINOR, que era Fundo de Financiamento para a Industrialização do Nordeste, que era parte desse projeto aí do Celso Furtado, foi por acaso, porque as elites agrárias, conseguiram mudar para que também se ajudasse com os recursos do FINOR, também se ajudasse a agricultura, porque o projeto era só indústria. Foi porque as elites da região bateram o pé e disseram que queriam também dinheiro para a agricultura. Então, foi o retorno da agricultura no Nordeste, foi casual, foi por acaso. O projeto não era esse. Tá certo? Eu estou descrevendo até um artigo sobre isso, eu estou terminando o artigo, né? Inclusive um projeto meu de fluxo, né? Eu estou pesquisando isso no projeto de fluxo, eu estou produzindo um artigo. E é exatamente em cima disso aí. Então, se a gente pega a história da região Nordeste, 1877, 78. 78 começa o projeto de abandono, né? 78. Aí vai final do século 20, né? 2000. Aí 2000, aí, não, desculpa. Final do século 19, início do século 20. Aí quando todo de abandono, todo de desapreço. Aí quando chega em 59, vem o Celso Furtado querendo jogar pá de cal, querendo tirar o povo do Nordeste e mandar para o Maranhão, aliás, do semiárido, mandar para o Maranhão, né? O Celso Furtado vem com a pá de cal. Só em 67 é que, por acaso, por muita sorte, a agricultura volta a ter relevância, senão a nossa situação seria bem pior do que né? Seria bem pior. Bom, gente, é isso aí. Basicamente, eu falei bastante, eu acho que era basicamente isso que eu queria dizer. Os slides estão aí, uns exercícios para vocês resolverem, tá? Assistam os slides, pratiquem os exercícios, tá bom? E qualquer dúvida, procure a monitora, que ela está com vocês no WhatsApp, né? E, enfim, grande abraço e até a próxima.